Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui acerca do que eu tenho visto por esses dias, que quando nós tocamos hoje no pecado, naquilo que Jesus falava em parábolas, muitos hoje falam que é metáfora. E muitos estão enganados. Não existiu um homem que falasse algo em palavra, mas a verdade. E eles comparam hoje as parábolas de Jesus com metáfora. Que se você for ver o significado do dicionário, o significado diz que a metáfora ela nada mais é que é uma palavra semântica que não tem nada concreto, inexistente. Mas aqui eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos, em Mateus 13:34, aonde a palavra diz assim, ó: tudo isso disse Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas nada dizia, de modo que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Se Jesus abre a boca dele falando em parábola de coisas ocultas que existe desde a fundação do mundo, como eu posso comparar a parábola de Jesus como uma metáfora? Que metáfora é algo que não é concreto, é inexistente, é algo semântico. Então Jesus ele foi o homem mais mentiroso que houve na face da terra, onde a própria Bíblia diz e relata que a letra mata, mas o espírito vivifica. Hoje os homens estão procurando ficar instruídos pelo entendimento humano e o espírito tem ficado infrutífero. Essa semana eu tive uma experiência de sábado para domingo, eu fiz um voto com Deus. Deus já tinha me revelado várias coisas acerca daquilo que está diante dos nossos olhos, que contamina a nossa mente, contamina o nosso coração. Hoje, quando nós falamos de pecado, pecado do corpo, no templo do Espírito Santo, muitos usam falando que Jesus falava em metáfora, que a Bíblia é uma metáfora. A Bíblia ela é o livro mais verdadeiro da face da terra. É o livro mais verdadeiro. Eu escutei um testemunho de uma irmã, e aquela irmã falava a respeito da televisão. Eu já tive revelações com televisão, prego contra a televisão, prego contra a maquiagem, contra o binco, contra qualquer transformação que o ser humano faz no templo do Espírito Santo, porque isso Deus me deu, esse é meu ministério. E qualquer transformação que você e eu fazemos no templo do Espírito Santo, entra um espírito que não é de Deus, um espírito infernal. E Jesus falou que os nossos olhos é a candeia do corpo, a janela da alma. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. E eu fiz um voto com Deus porque eu escutei um testemunho. E aquela mulher dizia que mesmo a televisão desligada dentro da casa da gente, usando ela para outros fins, ela era um portal, uma ligação do inferno direta com a nossa casa, com os nossos filhos. E eu fiz um desafio com Deus, pedi a Deus: Senhor, eu quero ser usado com profundidade. Do mesmo jeito que o Senhor usa essas pessoas, eu quero ver se a minha televisão desligada, mesmo eu usando ela para ver outras coisas, programas evangélicos, aquilo que edifica, se isso que essa irmã está falando é verdadeiro. E Deus me mostrou, meus irmãos, é a mais pura verdade. O desenho do pica-pau. O mesmo pica-pau naquele desenho que começa a fazer aquelas travessuras dentro da televisão, é um demônio tomando forma no inferno e tomando forma dentro da nossa casa no mesmo tempo. Começa a ensinar nossos filhos a ser travesso. Deus me mostrou 2 desenhos nisso. E essa semana mesmo eu dei fim na minha televisão. Eu não quis mais, porque isso Deus me deu para me repartir com os irmãos. Aí
eu falo para vocês, se a metáfora ela é algo que não é concreto, ela é uma palavra semântica, é algo que não é inexistente, então tudo que Jesus comparava é uma mentira. Então o que eu estou falando aqui, que Jesus falou que os olhos é a janela da alma, e que se nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luminoso, eu sou um homem mentiroso. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos. O discurso de Paulo em Mileto, se despedindo. Olha o que Paulo fala. Atos dos Apóstolos 20, 26. Portanto, eu vos ponho por testemunha no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Porque o apóstolo Paulo ele dava testemunho das coisas que era espiritual, das coisas que edificava. Ele não era um homem mentiroso, um homem soberbo, mas o apóstolo Paulo, quando ele falou que ele viu Jesus, é porque ele viu Jesus, e quando ele pregava Cristo crucificado, ele pregava Cristo crucificado, não era uma metáfora. Quando o apóstolo Paulo falava de convenção, de arrependimento, também não era uma metáfora, não era algo que era mentiroso, igual a metáfora é algo que não é concreto, igual estão comparando as parábolas de Jesus com uma metáfora que é uma palavra semântica com significado de algo que é inexistente, que não é concreto. Então a Bíblia, eu posso rasgar a minha Bíblia porque o que está aqui não tem fundamento. E por que o apóstolo Paulo fala disso? Porque hoje estou limpo do vosso sangue. Porque ele dava testemunho da verdade, pregava a verdade, vivia a verdade e falava da verdade. Hoje, quando se toca no pecado, naquilo que leva o homem para o inferno, igual semana passada, vieram 2 rapazes testemunha de Jeová aqui, e eu comecei a dar testemunho do inferno, daquilo que Cristo fez na minha vida e que tem feito. Ele falou que o diabo também faz sinais. Eu perguntei ele, então o senhor está me chamando de diabo? Eu sou o próprio Satanás. Ele, não. Aí eu fui e falei com ele, se tem um mentiroso aqui é o senhor, que está pregando, carregando esse livrinho de porta em porta, distorcendo a palavra de Deus. Então o dia do juízo, que é falado em Apocalipse, no livro de Apocalipse, também é uma metáfora, é algo que não é algo que não tem fundamento, que não é nada concreto. Eu não preciso então da Bíblia. Eu vou ter que rasgar a minha Bíblia. Eu vou pregar por hobby. Eu vou falar da palavra de Deus igual um professor que tem vontade de explicar um livro. Se eu for pelo que a ciência diz e pela convicção do homem, o que é falar da convicção humana, eu já estou errado. Porque se você for ver no capítulo lá, se eu não me engano, 6 a 7 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, quando ele fez o homem, ele fez da terra. A ciência diz que o homem é descendente do macaco. Mas se você for ver, a Bíblia é o livro verdadeiro. No meu e no seu corpo existe ferro, magnésio, existe todos os componentes que tem na Terra. Mas a ciência humana começa a nos ensinar desde o colégio, do primário, errado, dizendo que eu e você somos descendentes do macaco. Você tem que escolher, meu irmão, em quem tu vai confiar, ou no homem, ou se tu vai confiar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ela é vida, vida eterna, que passarás o céu e a terra, mas nenhum tio da minha palavra hei de passar. E olha o que a Bíblia diz, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Você para de estar escutando essas pessoas que estudou, mas não tem uma vida de santidade com Deus, porque ele vai além dele ir para o inferno, ele também vai te levar para o inferno. Porque essa semana toda eu escutei de umas pessoas que tudo que Jesus falava era uma metáfora, e isso começou a me incomodar. Metáfora? Peraí. Metáfora é algo que não é concreto, é inexistente, é uma palavra semântica. E aqui a Bíblia fala que Jesus falou, o profeta Isaías falou, que abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas desde a fundação do mundo.
Jesus abria a boca em parábolas, mas Jesus sempre falou de algo existente no meio de nós, que só existe um jeito do homem conseguir enxergar isso. É largando o pecado, a vida de prostituição, de mentira, e se convertendo do seu mau caminho. Aí ele vai começar a entender. Mas se eu sou um mentiroso, se eu bebo, se eu ando em prostituição, se eu uso as coisas da pombagira, me desculpe, meu irmão, mas você está com as escamas nos olhos e o diabo vai te enganar até o final da tua vida. Quando o relógio do tempo bater, ele vai ter como te acusar e vai falar, ó, esse aqui é meu. Esse aqui fez a minha vontade o tempo todo, ele não creu, ele não deu ouvido aos teus profetas. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Portanto, olhai por vós, por todo o rebanho no qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele adquiriu para si por meio de seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Paulo aqui, ele está comparando, aí tu vai falar, é uma metáfora. A metáfora é algo que não é concreto, que não é inexistente, é uma palavra semântica. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os homens que vão entrar no meio de nós, eles são como lobos cruéis. Por quê? Porque dentro dele existe um espírito do diabo para instruir, para ensinar, distorcendo a palavra de Deus erroneamente, da maneira que nos impede de entrar no reino dos céus. Então, isso aqui não é um pecado. Comparar as palavras que estão na Bíblia com metáfora, porque a Bíblia não fala nada de metáfora. Isso é coisa do homem carnal. E tudo que é carnal diante de Deus é algo maligno. E olha aqui mais, vou mais. E dentre vós se levantarão homens, falando coisas perversas para arrastar os discípulos após si. Se eu sou profeta de Deus, se você é profeta, se você é ministro da palavra de Deus, se você recebeu a responsabilidade de falar do pecado, de ensinar a Bíblia sem distorcimento, meu irmão, me desculpe, mas o teu final não vai ser bom não, porque o próprio apóstolo Paulo diz, dentre vós se levantarão homens falando de coisas perversas para arrastar os discípulos após si. Por isso que o apóstolo Paulo diz que são lobos, que não terão pena do rebanho. Ele não falou uma metáfora, ele não falou uma mentira, ele falou algo concreto, real, existente. Aí você vai virar para mim, não, mas metáfora são comparações. Uma metáfora são comparação numa coisa que não é concreto, que não existe. Mas quando eu falo algo que é existente, que é real, que está no meio de nós, eu não posso comparar isso com a metáfora. Parábolas é uma coisa. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, vigiai, lembrando que por 3 anos, de noite e de dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. E agora, irmão, encomendo-vos a Deus a palavra de sua graça, que tem poder para edificar e vos dar herança com todos os santificados. Mas são os santificados que vão entender o que está sendo falado, o que está se passando. A Bíblia fala do ministério da iniquidade, que já está no meio de vós, que é o último inimigo a ser tirado de vós. A Bíblia diz que o último inimigo seria a morte. Por isso que o salmista Davi falou, disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. E o ministério da iniquidade ele tem crescido no meio da igreja. Você vê que os pastores pregam, falam, mas eles não têm condição
Muitas das vezes nem de doutrinar a família dele, a própria casa dele. E como que, aonde vai isso? Se a minha casa, eu não tenho condição de doutrinar a minha casa, como é que eu vou doutrinar a casa de Deus? A palavra está se cumprindo. O arrebatamento está próximo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E agora, irmão, encomendo a vós, a Deus, a palavra de sua graça, que tem poder para edificar e vos dar herança com todos os santos. Se eu uso o templo do Espírito Santo de qualquer maneira, eu não tenho herança nem parte no reino dos céus. Nenhuma. Você está enganando a tua alma. Se você acha que você está indo pela convicção humana, porque a Bíblia diz que o poder de Deus para o mundo ele é loucura. E que o Evangelho nos constrange. Se você tem sido aplaudido pelas pessoas, muitas pessoas concordam contigo, cuidado. Porque a Bíblia diz o quê? Não podemos agradar a dois senhores. Ou agradamos um e aborrecemos o outro, ou aborrecemos um e agradamos o outro. A Bíblia também fala acerca disso, ó. Nem prata, nem ouro, nem veste de ninguém cobicei. O apóstolo Paulo não tinha intenção nenhuma de ser reconhecido. Você que está correndo atrás para ser reconhecido, você já está fora. Você que está correndo atrás para ter um ministério, para ter renda, você também está fora. Me desculpe, meu irmão, mas está na hora da gente tomar vergonha na cara e pregar um evangelho limpo. Pregar um evangelho puro, daquele que nós temos preocupação com as almas. Não é querer ser reconhecido, não é querer ser doutor, não é querer ser ter um ministério grande por causa do Não é nada disso, porque aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 33, diz: nem prata, nem ouro, nem veste de ninguém cobicei. Ao contrário, a vós sabeis que para o que era necessário a mim, aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em tudo vos mostrado que, trabalhando assim, deve-se ajudar os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. O próprio Jesus deu exemplo disso, que quando ele servia os seus discípulos na mesa, ele perguntou: quem é o maior que está dentre vós? São os que estão sentados ou aquele que serve? E eles perguntaram: de maneira nenhuma, mas o que serve. Aí Jesus falou: do mesmo jeito que eu faço, saís e fazei a vós outros. Se você está dentro da obra de Deus, você quer ser servido, você quer ser reconhecido, você está fora. Você está fora. Você tem que aprender a ser servo, servir. A tua vida tem que ser um monumento para poder edificar vidas, trazer a sã doutrina. Se está fora da sã doutrina, se conserte. Porque os dias são maus. E o ministério da iniquidade já está no meio de nós. E tem pouco tempo. E Deus vai tirar ele do meio de nós. Se as palavras que estão aqui na Bíblia é uma metáfora, eu vou começar a acreditar que no livro de Apocalipse, quando a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo for tirado da terra, Deus vai repreender a morte e os homens procurarão a morrer. E ela fugirá deles, e durante 5 meses vai ser tribulação, angústia, e muitos procurarão a morte, e não poderão morrer. Se isso é uma metáfora, eu não preciso acreditar nisso. Se o apóstolo Paulo falou
Portanto, vigiais, que por 3 anos, de noite e de dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Você vê que o Paulo tinha uma preocupação. Ele se lançava, se dedicava a ponto dele ir ali, ó, levar o corpo dele ali, ó, a angústia ali, chorando por causa das almas. É isso que Deus quer da gente. Deus quer de você, quer de mim, quer de todos nós. Começa a crer naquilo que é profetizado dentro da igreja, naqueles profetas que Deus tem levantado. Esses dias eu parei, eu pedi a Deus para Ele poder me dar acerca um discernimento da televisão dentro da minha casa. Eu tirei porque é uma ferramenta do diabo. Pode crer nisso, meu irmão. Se você acha que a televisão não é uma ferramenta do diabo dentro da tua casa, faz igual eu. Se lança. Faz um desafio com Deus. Pede Deus para rachar, trincar, te mostrar em visão o que atua através da televisão. E Deus me mostrou que o Pica-Pau ensina travessuras dentro da nossa casa aos nossos filhos, ensina nosso filho a matar, roubar. Você pode reparar que o desenho do Pica-Pau é um desenho tão diabólico que ele começa a lançar faca, lançar tudo enquanto é tipo de coisa ali, vira aquela contenda ali naquele desenho. E quando ele começa a tomar aquelas ações diabólicas, o diabo está trabalhando lá no inferno e ao mesmo tempo dentro da nossa casa. Se você for ver, a Bíblia fala que quando Daniel pegou o jejum dele, que ele jejuou, o anjo foi impedido de trazer a resposta de Daniel. Foi preciso Miguel e mais alguns anjos descer para guerrear, para batalhar, para que aquele anjo pudesse trazer a resposta de Daniel, do jejum dele. E diz a Bíblia que quando o anjo chegou até Daniel, o anjo falou com ele: eis, homem amado, que desde o dia que se colocasse o seu coração a orar ao Senhor, a sua oração foi ouvida. Mas o príncipe da Pérsia me resistia. Por que o príncipe da Pérsia? Porque do mesmo jeito que Jesus tem eu e você como representação dele nessa terra, o diabo também tem representante dele. Por que houve uma guerra nos ares? Por que o anjo foi impedido? Por que Miguel teve que descer para poder ajudar o anjo? Porque do mesmo jeito que tem eu e você dentro da igreja para representar a sã doutrina, o poder de Deus, a presença de Jesus, as palavras dele, o diabo também tem o representante dele aqui. Tem o satanista, tem o macumbeiro. Às vezes você acha que você mora num lugar, você está orando, está jejuando, você não sabe por que vem essa luta. Às vezes o diabo usa pessoas que têm má intenção contigo para ficar com mau pensamento, para acender uma vela contra a tua vida. E foi o que aconteceu com Daniel. Do mesmo jeito que Daniel se pôs a orar, a compreender as coisas de Deus, Daniel ele abriu mão dos manjares daquela época, igual a Bíblia diz no livro dele. Assim somos nós. Se eu e você nós queremos compreender o que está na palavra, aquilo que é da parte de Deus, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Porque o próprio Jesus falou que aquele que quiser vir após mim e não negar a si mesmo não é digno de mim. Se eu quero me fazer digno do reino dos céus, de servo de Jesus, eu tenho que negar o meu eu. Eu tenho que negar a mim mesmo. E foi o que Daniel fez. Daniel era um homem que estava ali, ele pegou e abriu mão dos manjares do rei. E desde o dia que Daniel pôs o joelho, o coração, a compreender as coisas do reino, você vê que a oração de Daniel foi ouvida no céu.
Mas diz a Bíblia que o anjo foi impedido nos ares, a ponto de Miguel e seus anjos descer para ajudar aquele anjo, o mensageiro. E por que o anjo fala do príncipe da Pérsia? Porque ele era a representação do mal naquele lugar. Cuidado, meu irmão. Começa a andar pela sã doutrina, porque às vezes o representante do mal está dentro da tua igreja, está frequentando a tua casa. É aquele irmão, aquele crente que diz assim, não, isso não tem nada a ver, não. Ah, que isso? Isso aí é coisa de crente quadrado. Isso aí é coisa de crente quadrado. Se for para mim ser crente assim, eu não quero, não. Entendeu? Mas ele é a própria representação do mal que está ali, devagarinho, querendo abater a tua fé, querendo te desanimar, querendo botar em dúvida a sã doutrina de Jesus, a sã palavra. É algo que não tem mancha, não tem machucado, é algo que é puro, que é limpo. Então, quando alguém falar, Jesus falava por metáfora, está repreendido, irmão. Jesus falava por parábola, porque as coisas que Jesus falava são concretas, era concreta e é concreta e vão acontecer. Metáfora é algo que não é concreto, é inexistente, é abstrato. Amém? E que essa palavra, que tudo que eu botei nesse vídeo aqui, possa edificar a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.